No início da manhã de 5 de junho de 1960, um dos crimes mais brutais e misteriosos da história criminal da Finlândia ocorreu às margens do Lago Bodom, na cidade de Espoo, a cerca de 20 km de Helsinki, uma cidade famosa por seus lagos e florestas. Na tarde anterior, 4 adolescentes finlandeses decidiram fazer um acampamento noturno naquela região bonita e tranquila, conhecida por ser um local popular de lazer e natureza. O grupo era formado por 2 meninas de 15 anos, Maila Irmeli e Anja Tulikmäki, e 2 rapazes de 18, Teppo e Nils Gustafsson, todos vindos de áreas urbanas próximas. Eles estavam lá para aproveitar a tarde quente de verão e possivelmente celebrar o fim das aulas antes de enfrentar obrigações como serviço militar que aguardava os rapazes. O acampamento foi montado com as motocicletas dos rapazes estacionados ao lado da tenda, no terreno ligeiramente inclinado junto às margens do lago. A família e amigos não esperavam nada fora do comum, até porque na época e até hoje, acampar, pescar, fazer trilhas e demais atividades da natureza são muito populares entre os finlandeses, principalmente jovens. Entre as 4 e as 6 da manhã, enquanto a maioria dos campistas ainda dormia profundamente, alguém atacou o grupo. O agressor não entrou na barraca, mas atacou os ocupantes através do tecido, usando faca e um objeto cortante ainda não identificado oficialmente pela polícia, resultando em uma violência extrema e brutal. 3 das 4 vítimas foram mortalmente feridas. Björklund, Mack e Boisman sofreram numerosos golpes de faca, traumatismos contundentes, com ferimentos tão graves que alguns penetraram a lona da tenda antes de atingir os corpos. O quarto membro, Gustafsson, foi encontrado fora da barraca gravemente ferido, com fraturas na mandíbula, ossos faciais quebrados, contussões e concussão, mas sobreviveu ao ataque. Gustafsson permaneceu muitas horas inconsciente no hospital e, quando recuperou parcialmente a consciência, escreveu ter visto um indivíduo se aproximar da tenda pouco antes dos ataques. Sua memória sobre os detalhes daquela madrugada, porém, sempre foi fragmentada e incerta. Por volta das 6 da manhã, um grupo de observadores de pássaro que estava a certa distância relatou ter visto a barraca cair e um homem loiro caminhando para um local longe. Um detalhe que permanece um dos elementos mais discutidos da investigação. O cenário descoberto só por volta das 11 da manhã é descrito como chocante: a tenda caída, manchas de sangue por todo o tecido e os corpos das 3 vítimas sem vida, enquanto Gustafsson permanecia agonizando próximo dali. Um carpinteiro local encontrou a cena e chamou a polícia, que só chegou ao meio-dia, muito depois de curiosos, jornalistas e moradores terem circulado pelo local, perturbando provas potenciais. Pauli Luoma. Luoma foi um daqueles suspeitos que entram na história mais pelo contexto estranho do que por provas reais. Ele apareceu no radar da investigação porque foi visto nas redondezas do Lago Bodom, na época dos assassinatos, carregando um objeto que lembrava pertences da vítima, o que foi suficiente para gerar desconfiança em casos assim. Qualquer coincidência vira motivo para interrogatório, ainda mais quando o crime é brutal e a polícia está pressionada. O problema é que a suspeita não é prova. Luoma foi questionado, investigado e analisado, mas nada concreto ligava ele diretamente ao ataque. Nenhuma arma, nenhuma testemunha dizendo que viu cometer o crime, nenhum vestígio físico. Além disso, ele apresentou um álibi considerado consistente, afirmando estar em outro local naquela noite, e pessoas confirmaram a sua versão. Sem contradições fortes, a linha de investigação perdeu a força. Carl Valdemar Gillström, o homem quiosque. Todos nós já conhecemos alguém que mora em um lugar turístico e muitos adorariam viver, mas por algum motivo a pessoa odeia morar lá e sempre fala mal. Esse era o caso de Valdemar, e ele não só morava próximo ao lago, como tinha um quiosque próximo também, e ele era famoso não só por reclamar dos turistas, mas também xingar e até mesmo brigar com eles, chegando ao ponto de furar os pneus de seus carros e de jogar pedras em outro. Por esse histórico e a proximidade do local, o homem quiosque foi um dos principais suspeitos. Alguns meses depois, Valdemar teria assumido o crime, mas ele nunca foi preso. Por quê? Simples, porque não é apenas confessar um crime para a pessoa ser condenada por ele. Isso por vários motivos. Você pode ter feito isso para cobertar o verdadeiro culpado, apenas por atenção, para ir para a pena de morte com uma forma de eutanásia, porque foi de Prison Break. As opções são infinitas. E outra coisa importante é que essa confissão deve ser feita de uma forma formal e oficial, em um tribunal com todos os trâmites legais. E Valdemar supostamente teria admitido isso para um vizinho em um dia aleatório, o que foi desconsiderado, além de nenhuma prova física como arma, roupa ou DNA, nenhuma testemunha. Pelo contrário, sua mulher testemunhou que na noite do crime Valdemar estava na casa com ela e não tinha nenhuma prova nem sequer da suposta confissão dele. Mas culpado ou não, Valdemar morre afogado no lago que ele tanto odiou em 1969. Muitos suspeitam de homicídio, o que aumenta ainda mais os boatos. Pentti Soininen. Outro que confessou o crime foi o jovem infrator Soininen, quando estava preso alguns anos depois do crime no lago, mas novamente não foi nem levado em consideração, por não ter nenhuma prova, além de na época ele teria 14 anos, o que seria difícil ele matar daquela forma 2 meninas e 2 jovens 4 anos mais velhos.
velho, Hans Asman, o Homem-Cu. Agora vamos para um dos suspeitos que mais gera especulações, tanto pela suspeita quanto pelos mistérios envolvendo ele. Hans era um imigrante alemão que vivia na região de Helsinki. Os boatos sobre ele vão desde ele ser um ex-soldado nazista, um espião soviético e até que ele teria matado uma criança enquanto dirigia bêbado e descartado o corpo. É exatamente isso que faz o Hans Asman ser tão falado até hoje quando o assunto é Lago Bodom. E o que pesa na verdade contra ele não são esses boatos antigos, e sim o que aconteceu logo depois do crime. No dia seguinte aos assassinatos, Asman deu entrada em um hospital em Helsinki. Ele estava com roupas manchadas, aparentemente nervosismo e com um comportamento que os funcionários acharam estranho. Outro ponto que joga gasolina na teoria é que ele morava relativamente perto do Lago Bodom. Não era um turista de passagem, era alguém que conhecia a região. Além disso, relatos dizem que ele e a esposa deram versões meio confusas sobre onde ele estava na noite do crime, o que nunca ajuda ninguém em uma investigação de homicídio. Só que vem a parte que trava tudo. A prova: não apareceu arma ligada a ele, não surgiram pertences das vítimas em sua posse, não houve testemunha colocando Asman na barraca na hora do ataque. A polícia investigou, desconfiou, mas não conseguiu fechar o cerco. No papel, isso pesa mais do que qualquer fama estranha. Resultado: Asman virou o suspeito perfeito para um documentário e teorias. Passado obscuro, comportamento esquisito, timing ruim, mas oficialmente continua sendo só mais um nome cercado de mistérios e não evidências. Nis Gustafsson, o sobrevivente. Gustafsson era um dos 4 adolescentes que acamparam naquela noite de 5 de junho de 60. Quando a polícia chegou na cena, 3 jovens haviam sido mortos de forma brutal e ele estava gravemente ferido, mas vivo. Ao longo dos anos, sua versão dos eventos foi fragmentada. Ele sempre disse ter visto alguém se aproximar da barraca, mas não lembrava claramente do que aconteceu depois. Por muito tempo, a investigação ficou parada, mas em 2004, quase 44 anos depois, o caso foi aberto e os promotores decidiram olhar com mais atenção para Gustafsson. A razão: uma análise de um par de sapatos antigos atribuído a ele mostrou a presença de sangue das vítimas, mas aparentemente nenhum sangue dele, o que os investigadores acharam estranho para alguém que dizia ter sido atacado com força. Isso alimentou a hipótese de que ele poderia ter sido o autor do ataque e depois se ferido voluntariamente para dar a impressão de ter sido vítima também. A acusação foi direta. Eles alegaram que Gustafsson matou os outros 3 e depois encenou sua própria sobrevivência. Foi uma teoria tão chocante quanto ousada, afinal, colocar a única testemunha sobrevivente como principal suspeita muda totalmente a narrativa. Isso carregou o caso para um julgamento em 2005. Só que aí entra um ponto que destruiu a acusação. Não havia prova concreta suficiente. O tribunal considerou que não ficou estabelecido que Gustafsson tinha motivo, oportunidade ou capacidade real de matar 3 pessoas e ainda simular sua própria situação de maneira que a acusação sugeria. As lesões que ele sofreu eram profundas demais para alguém que teria agido sozinho daquele nível de violência e ainda saído sem deixar vestígios. Por isso, ele foi absolvido. Após a absolvição, Gustafsson também recebeu uma indenização do Estado de cerca de $50 mil pelo trauma e transtorno que essas acusações causaram. O homem de olhos vermelhos. Algumas declarações de Gustafsson falavam sobre um homem de olhos vermelhos que muitos ligavam tanto a Asman, até por muitos relatarem ter visto um homem loiro como ele pela volta, mas alguns também dizem que poderia ter sido um demônio ou um yeti, o que obviamente a polícia descartou e foi tratado como um trauma e confusão devido a ferimento. E é isso que torna o caso do Lago Bodom tão absurdo. Até hoje, muitos suspeitos, muitas teorias, mas nenhuma resposta definitiva. Vemos o dono do quiosque explosivo, o jovem infrator que confessou sem prova, o alemão cheio de mistérios, o sobrevivente que virou réu décadas depois e até figura quase lendária de um homem de olhos vermelhos. Cada nome tem algo estranho, mas sempre falta a peça principal, a evidência fechando o crime. No fim, 3 jovens morreram, um sobreviveu, marcado para sempre, e o assassino, se foi um estranho, alguém conhecido ou alguém que nunca foi corretamente identificado, marcando para sempre a história criminal de um dos países mais seguros e felizes do mundo, virando até uma banda chamada Children of Bodom. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueçam o like, inscrição e comentar o que acharam. Lembrando que tem vídeo sobre o acampamento Crystal Lake, que juntando com esse, eu venho mostrando que acampar, às vezes, pode ser assustador.